Boa noite. O governo anuncia medidas para evitar rompimento de barragem no Seridó do estado. A barragem São Miguel II foi uma das afetadas pelas chuvas que caíram no final de semana. Os técnicos da Defesa Civil também começaram os trabalhos para recuperarem a ponte que desabou na RN 040, no município de Santana do Matos. E você vai ver ainda. Servidores da segurança saem às ruas de Natal em protesto, cobrando pagamento de salários atrasados. A categoria ameaça medidas mais severas, caso o governo não sinalize com uma solução. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com o deputado estadual Albert Dixon, do PROS. Hoje é terça-feira, 23 de abril de 2019 e o Band Cidade começa agora. Um homem foi morto a tiros na manhã de hoje, no município de Parnamirim. O homicídio aconteceu no momento em que a vítima chegava em uma loja. A polícia militar acredita em crime de execução. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã, momento em que Isaac Cosme de Lima, a vítima, abria a loja de peças e acessórios de motos. Quando um carro parou próximo, uma pessoa desceu e disparou com uma arma de fogo várias vezes. Peritos do ITEP acreditam que mais de 30 tiros foram disparados. E segundo o delegado que está à frente das investigações, 2 armas foram utilizadas no crime. A característica total é de execução, porque ele estava, assim que ele chegou ao trabalho aqui, ele abriu as portas e com poucos minutos depois um carro se aproximou, uma pessoa desceu e efetuou vários disparos. Foram pelo menos aí mais de 30 disparos, com 2 armas diferentes. E em seguida já se evadiu. Então, é total característica de execução. Após toda a perícia no local do crime, na Avenida Mário Negócio, próximo ao CT do América, em Parnamirim, o corpo foi encaminhado para o ITEP. O caso será investigado pela primeira Delegacia de Polícia Civil de Parnamirim. A gente não sabe com que características de execução, se é um revide, se foi um crime passional, se foi uma queima de arquivo. Então isso a gente precisa fazer as investigações, a gente está na fase muito preliminar ainda. Sindicatos dos agentes que trabalham na segurança pública do estado do Rio Grande do Norte organizaram um protesto contra o governo do estado pelo não pagamento das folhas salariais ainda em atraso. Esse protesto ocorreu hoje e você acompanha como foi. Policiais militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários, peritos do ITEP se mobilizaram em caminhada em direção à governadoria no centro administrativo. As categorias juntas para pedir o básico, os salários que ainda não foram pagos. Tendo em vista, nós estamos com 2 folhas em atraso, são verbas alimentícias, e esse ato unificado é para cobrar do governo que o governo apresente um calendário de pagamento desse passivo. Para os manifestantes, o governo do estado deve os salários de dezembro e o 13º de 2018, que ainda estão sem previsão de pagamento. Algumas categorias ameaçaram parar as atividades caso não haja resposta do governo do estado. Se preciso for, nós lançaremos mão de outras ferramentas mais radicais, se for o caso, até parar as atividades. Durante o protesto em frente à governadoria, representantes do governo do estado foram até os manifestantes e convocou os representantes das categorias para uma reunião a portas fechadas na sede do governo. A cada dia que passa, o clima entre os servidores e o executivo estadual vai ficando mais tenso. Isso porque os servidores já não têm mais qualquer paciência e é compreensível, afinal, há algumas categorias que estão com 4 folhas em atraso. No caso dos servidores da segurança, são 2 folhas em aberto, o 13º de 2018 e o salário de dezembro. Por outro lado, a governadora Fátima Bezerra, que herdou essas 4 folhas escancaradas, abertas, a governadora espera o chamado recurso extra. Conta ou espera contar com a venda da folha de servidores, a folha para uma instituição bancária, que vai trazer algo em torno de 250 milhões de reais. Espera contar com a conclusão do processo de antecipação dos royalties de petróleo, royalties que trarão algo em torno de 315 milhões de reais e quase 60% permanecerá em aberto, mas o governo do estado espera aí contar com o socorro do governo federal, que sinalizou que virá, só não disse quanto, quando
e como virá. Por todo esse contexto, há uma situação de tensão. Importante destacar que o diálogo permanece aberto, mas conversa sem grandes resultados leva a nervosismo maior, nervos à flor da pele e, claro, ninguém quer um movimento, um endurecimento do movimento, porque nesse caso perdemos todos. O governo do Rio Grande do Norte montou uma força-tarefa para conter o risco de rompimento no açude São Miguel II, em Fernando Pedrosa, afetado pelas chuvas do último final de semana. Técnicos da Defesa Civil fizeram um levantamento da área que recebe parte das águas do Rio São Miguel. Eles decidiram fazer uma intervenção no sangradouro do reservatório para assim reduzir a altura e aumentar a extensão para escoamento da água. A decisão foi adotada após visitas realizadas na manhã de hoje, na região afetada pelas chuvas do último final de semana. Os técnicos avaliaram ainda os danos causados à cabeceira da ponte, que fica na RN 041 e que não resistiu à cheia do rio. A rodovia é a principal ligação do município de Santana do Matos à BR-304 e desmoronou no último domingo. A situação é extremamente crítica, delicada, e vejam os cenários aparentemente contraditórios que o Rio Grande do Norte vive. Se você for a Caicó, o açude Tães está em volume morto, praticamente seco. Se você vai à região central, praticamente também na região Seridó, nós já temos um outro contexto, o contexto de dramaticidade pelo grande volume de águas. A chuva na região ali de Afonso Bezerra, na região de Santana do Matos, foi tão intensa que lá em Currais Novos, na sexta-feira passada, o açude Dourado, que abasteceria o município, que não abastecia desde 2017, estava completamente seco até a sexta-feira. No dia seguinte, no sábado, no chamado Sábado de Aleluia, o mesmo açude Dourado, com as fortes chuvas, já estampa 30% da sua capacidade. O volume é de 30%. Daí você tem ideia da alta precipitação pluviométrica que está ocorrendo em parte da região Seridó e na região central. O contexto dos municípios de Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Grossos e Santana do Matos, o contexto é de muita preocupação, porque se essa barragem, Deus o livre, ela se romper, aí vai trazer inundações e milhares de famílias ficarão desalojadas. E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, 24 de abril. Em Natal, o dia será de sol, entre nuvens, e pode chover a qualquer hora. A mínima é de 24 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Nova, a quarta-feira fica parcialmente nublada e chove rápido durante o dia e a noite, com a mínima de 23 graus e a máxima indo aos 32 graus. Em Carnaúba dos Dantas, faz sol durante o dia, mas poderão ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima por lá, 22 graus, a máxima, 33 graus. O Band Cidade volta em instantes. E a gente volta falando ainda sobre os efeitos das chuvas. Isso porque o governo do estado publicou hoje o decreto declarando situação de emergência em 4 municípios devido ao rompimento de barragens e riscos de novos acidentes. O repórter Geraldo Jerônimo Júnior traz todas as informações agora. Com o decreto, o estado poderá contratar, sem a necessidade de licitação, obras e serviços para tentar resolver os problemas causados pelas últimas chuvas aqui no Rio Grande do Norte. Foi declarado situação de emergência nos municípios de Santana do Matos, Angicos, Fernando Pedrosa e Ipanguaçu. Segundo o governo do estado, o decreto vai vigorar por 180 dias. Há um risco iminente de desabamento, de rompimento de outras barragens na região. A situação mais delicada fica na barragem de São Miguel II, no município de Fernando Pedrosa. Toda a estrutura do reservatório está comprometida. Lembrando que no último domingo, a cabeceira de uma ponte que liga ao município de Santana do Matos foi destruída após o enchente do rio. Geraldo Jerônimo para o Band Cidade.
A publicação do decreto faz parte de um processo burocrático, necessário e exigido para que outras frentes sejam montadas. E nesse contexto, o governo do estado publica o decreto de situação de emergência nesses 4 municípios e agora vai buscar, vai pleitear, vai cobrar, vai pressionar o governo federal para o envio de recursos ao Rio Grande do Norte, recursos que com o decreto, os processos de ações, eles já não precisarão mais passar por aquela longa licitação. O decreto de situação de emergência apenas atesta a situação dramática que todo o Rio Grande do Norte já conhece da região central devido às fortes chuvas. Política. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte deverá votar ainda esta semana, em sessão ordinária, o projeto de lei do governo do estado que permite o perdão das dívidas do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, anteriores a 2018 e taxas do Detran, vencidas desde 2014, para os proprietários de motocicletas com até 150 cilindradas. A dispensa de tramitação na Assembleia Legislativa, ou seja, a concordância de todos os líderes de bancada e de blocos para não precisar, não necessitar desse projeto, dessa matéria tramitar nas comissões, isso foi um grande sinal de que a matéria vai ser sim aprovada no plenário da Assembleia Legislativa. Concretamente, o governo perdoa 29 milhões de reais, recursos que ele tinha uma grande dúvida se de fato receberia, para ter a confirmação ou a certeza, a garantia de que vai receber 14 milhões de reais. Afinal, só terá o perdão quem quitar as suas taxas de 2019. Mas nem tudo é tranquilidade no âmbito desse projeto. Outros segmentos já estão montando, já estão se organizando com protestos, porque fazem o seguinte questionamento: por que para eles e não para a gente? A matéria é sim polêmica, longe de ter consenso, embora a grande previsão é de que ela seja aprovada com tranquilidade no plenário da Casa Legislativa e, claro, depois sancionada por quem lhe originou, a governadora Fátima Bezerra. Uma pesquisa identificou os impactos que o bullying na adolescência causa na vida adulta. O problema afeta profissionais no mercado de trabalho e aumenta o risco de transtornos psicológicos. Saiba como fazer. Nicole conta que na escola as colegas sempre questionavam a capacidade dela. Tu vai ficar 2 meses lendo o mesmo livro, tu não consegue ir bem numa prova. Ela é formada em Química Industrial e faz terapia para lidar com os impactos do bullying na vida adulta. Impacta nesse sentido de eu não achar que eu tenho a capacidade de conseguir alguma coisa maior e que eu mereço aquilo. O bullying sofrido na adolescência aumenta em 35% a chance de se estar desempregado aos 25 anos. E quem passou por essas situações e está trabalhando tem, em média, uma renda 2% menor. É o que aponta um estudo feito por cientistas ingleses e australianos. O trabalho foi desenvolvido por pesquisadores das universidades de Lancaster, na Inglaterra, e de Sydney, na Austrália. Eles chegaram a essas conclusões após acompanhar aproximadamente 6 mil jovens ingleses por mais de uma década, desde a escola até os 25 anos de idade. A pesquisa também apontou que a possibilidade de desenvolver doenças psicológicas na fase adulta aumenta em 40% para quem sofreu bullying. Para este psiquiatra, especialista em crianças e adolescentes, o estudo confirma que os problemas não se restringem à fase escolar. Uma crença central de que, eu faço tudo errado, eu não presto para nada mesmo, né? Acaba se tornando um adulto com muita dificuldade de lutar por si e de manter uma visão positiva a respeito de si. No Brasil, um levantamento realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico afirma que 1 em cada 10 estudantes sofre bullying. É o caso do Matheus, que é homossexual. As piadas na escola eram diárias, mas ele superou este período e hoje se sente respeitado como pessoa e profissional na empresa em que trabalha. Essa inclusão é que vai gerar meu engajamento, a minha motivação para que eu faça o meu trabalho e, ao mesmo tempo, trazer resultados para a empresa. E agora tem um recado para você. Todo mundo sabe que o mais importante na vida é ter saúde, não é verdade? Porque com saúde a gente conquista o resto. E a melhor opção para você ficar tranquilo é o plano do Apvida. Hoje, a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste cuida de você, oferecendo modernas unidades de atendimento e tecnologia de ponta. No Apvida, você ainda conta com cobertura odontológica, com clínicas credenciadas em todo o Brasil. Quer mais segurança do que isso? Garanta medicina de qualidade pelo melhor custo para toda a sua família. Ligue agora.
hora e fale com um atendente no 84-3220-5021. Eu vou repetir para você anotar. 84-3220-5021. A Apvida é a solução completa para você sempre ter o mais importante, uma vida plena. A Apvida faz bem para você. E no próximo bloco, a gente conversa aqui no estúdio com o deputado estadual Albert Dixon, do PROS. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade. E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o deputado estadual Albert Dixon, do PROS. Deputado, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, telespectadores da Band. Deputado, há pouco a gente trazia aqui uma reportagem sobre esse projeto da governadora prevendo o perdão das dívidas para os proprietários de motocicletas até 150 cilindradas. O senhor concorda com essa matéria, deputado? Eu concordo. Inclusive, é um projeto importante porque, na verdade, essas pessoas que têm essas motos de menor potência, de 50 cilindradas, a tendência deles era não iria pagar, na verdade, aqueles IPVA. E havendo exatamente o perdão dessa questão do IPVA, ele só pode ter o perdão se ele pagar o ano 2018 e 2019. Então, isso vai incrementar bastante a arrecadação. Seria um dinheiro a fundo perdido que não ia ganhar de forma nenhuma, porque as pessoas estavam ilegais, não poderiam trabalhar com sua moto, na verdade, no interior, principalmente. Isso acontece muito no interior do estado. E isso vai facilitar o trabalho dele, a inclusão novamente no mercado de trabalho, porque as pessoas, o Detran ficava retendo a moto dele, ele não podia trabalhar. Inclui de novo no mercado de trabalho, né, inclusão social, e a outra coisa, aumenta a arrecadação. Obviamente, eu como autor, isso é importante. Algumas manobras existem na Secretaria de Tributação, como uma dessas, para que aumente a arrecadação e vai aumentar realmente. Agora, deputado, o senhor não acredita que esse perdão das dívidas, vamos tratar assim, ele não pode ensejar a reivindicação de outras categorias para também terem perdão de dívida? Se tiver uma justificativa plausível como essa, realmente a Assembleia vai ser sensível. A Assembleia com certeza foi sensível, inclusive na segunda-feira, no Colégio de Líderes, já tramitou para que houvesse a dispensa de todos os interstícios, né, até a votação, e quinta-feira já iremos votar e provavelmente vai ser aprovado, sancionado. Obviamente vai abrir uma brecha para perdão, só que isso vai depender da governadora, porque esse projeto, na verdade, é oriundo da Assembleia, da Secretaria de Tributação, numa conversa inicial que teve a Assembleia com o governo. Deputado Albert, falar em governadora, a Assembleia dispensou a tramitação desse projeto do perdão das dívidas, mas o projeto do teto de gastos, aí o Legislativo não dispensou a tramitação, como inclusive pleiteava o governo. Por quê? O teto de gasto, ele mexe com muitas secretarias, com muita gente, inclusive saúde, educação e segurança. E, na verdade, a Assembleia levou em consideração a amplitude desse projeto do teto de gasto. Já o governo federal já fez por 20 anos e o governo do estado queria essa questão do teto de gasto, um limite de gasto de cada secretaria. Então, diante disso, a Comissão de Finanças, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, a Comissão de Finanças está analisando e vai chamar cada secretário, analisar com mais, para não ter um impacto tão agressivo, principalmente porque vai mexer com muita secretaria e pode mexer como consequência com muita gente. O senhor acredita que esse projeto de teto de gastos, e o senhor fala com propriedade porque o senhor é auditor fiscal, o senhor acredita que esse projeto do teto de gastos, ele pode ter um efeito inverso do que o próprio governo espera? A ideia principal do governo é fazer com que tenha uma redução de custos nas secretarias e principalmente quando chegar no teto, voltar para a Secretaria de Planejamento para ela readequar, fazer umas mudanças que serão necessárias. Mas, na verdade, isso vai, no meu ponto de vista, pode ser que prejudique, na verdade, investimentos, né, principalmente na área de infraestrutura, que o Rio Grande do Norte é tão carente, e na questão da segurança e da saúde. Então, assim, é importante financeiramente, porque o Rio Grande do Norte está com uma dificuldade financeira, mas, em compensação, pode ter consequências para a população. Deputado Albert, falar em dificuldade financeira, hoje os operadores da segurança saíram às ruas cobrando o pagamento dos salários atrasados. Como é que o senhor tem acompanhado, deputado, essas crises financeiras do estado do Rio Grande do Norte? O senhor fez referência há pouco, com 4 folhas ainda em aberto. Do dia que a governadora entrou para ser governadora até hoje, ela não atrasou, na verdade, né? Então, ela tem um atraso da gestão anterior, que eu soube,
através do Gabinete Civil, que iria começar a pagar e readequar a partir de maio. Nós estamos entrando no mês de maio e eu acho que a gente fez um esforço gigante para a antecipação dos royalties, já foi publicado no Diário Oficial, está todo um processo de negociação, vai pagar os aposentados que estão atrasados e com parte desse recurso, porque só pode pagar o aposentado. E o ativo, ela está tentando aumentar a arrecadação através de várias formas para tentar pagar, né? Eu não tenho a autonomia de falar do governo, mas isso é o que eu tenho escutado na Assembleia Legislativa, na Casa Legislativa. Então, a ideia principal é começar a colocar em dia a partir de maio, eu acho que até o final do ano, até o meio do ano, sei lá, a perspectiva é pagar essas 4 folhas abertas. Deputado, no âmbito da Assembleia, o senhor apresentou um projeto voltado para a questão da saúde do idoso e a partir até de um TCC, de um trabalho de conclusão de curso. Como é que foi essa experiência, deputado? É verdade. Além de médico, também eu sou auditor fiscal, mas na qualidade de médico eu fiz uma pós-graduação, observando principalmente o Sistema Único de Saúde, ele gasta cerca de quase 100% só com tratamento de doença. E a população ela não tem acesso nem acessibilidade à prevenção de doença, quase não existe isso. Às vezes eu fico até feliz quando vai no Parque das Dúvidas, não, ele vai dar uma aula sobre isso, porque a população ela não tem acesso à prevenção de saúde. E eu fui analisar exatamente o quadro das pessoas que tinham longevidade aqui no estado. Eu fui pesquisar a vida deles e descobri que o Rio Grande do Norte é um estado avantajado na longevidade, só perde para o Maranhão, no Nordeste. A gente só perde para o Maranhão? Só perde para o Maranhão, isso é importante. Né, segundo os dados do IBGE, e isso fez com que nós fizéssemos um trabalho de conclusão curso na pós-graduação e observamos algumas características dos longevos. Por exemplo, as comidas eram diferentes da pessoa que tem mais de 90 anos, não toma refrigerante, evita comer comidas como... Ele prefere a manteiga do que a margarina, né, que a margarina é uma coisa nova, né? 20, 30 anos a margarina tem. Banha de porco na fritura em vez de óleo de soja. Então, a mudança de hábito alimentar. Cigarro, né? Nem pensar. Cigarro nem sonhar, né? Às vezes é que fuma um negocinho assim, mas é aquele fumo, mas não. Então, o ambiente dele, suco, quase não existe liquidificador na casa dele, né? Nem peneira, ele usa mais a fruta que tem fibra, isso evita câncer também. Né? Toma banho de sol, né? E o sol foi condenado nos últimos 10 anos, realmente dá câncer de pele, mas eles buscam o sol no interior, principalmente do estado, né? Eles têm algumas características, por exemplo, dormem, né? Dormem bem, evitam, os longevos eles dormem, apesar de que poucos que usam aquela remédio tarja preta. Então eles levam uma vida sossegada. Isso é muito comum os longevos no interior do estado. Então, eles ainda sentam na calçada para conversar. Hoje, você vê na capital, você não tem essa tranquilidade de você sentar na calçada com risco de ser assaltado. Mas no interior ainda tem essas características. E isso fez com que, realmente, nós colocássemos um projeto de lei na Assembleia Legislativa para fazer com que a capital e o interior se adequasse à ideia principal do longevo. Isto é, por exemplo, antigamente existiam os clubes de mães, né, nos bairros, né? O governo, então, através desse projeto de lei, vai estimular as secretarias de ações sociais para estimular novamente as idosas e os idosos, fazer os centros de convivência no bairro, nos municípios, para realmente interagir e fazer artesanato e aquilo é muito comum lá no Seridó que as pessoas fazem. Então, isso fez com que realmente nós colocamos a questão da saúde. Eu, por exemplo, opero catarata, sei da deficiência gigantesca. No interior quase não está se operando catarata, poucos municípios que se opera catarata, os pacientes vêm para Natal e a catarata é uma doença realmente de idade, acima de 50, 60 anos, a tendência natural das pessoas tem e diminui a qualidade de vida também e a audição também. Então é um projeto englobalizado, levando a qualidade do idoso. O idoso ele não só quer só andar de ônibus gratuito, não, ele quer também ter a qualidade jogar uma dama, falar com um amigo. Então, isso eu fiz um projeto interagindo 4 secretarias, né? Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social, Educação e Segurança, e para que realmente o idoso tenha uma qualidade de vida compatível pelo período, já que a gente tem tanto longevos, né? Espero tão somente que você chegue a 90 anos e você também está escutando, evitando esses venenos que aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente a gordura trans do óleo de combustível, do óleo de soja e da margarina. Eu digo sempre que a margarina, se você botar no canto da parede da sua casa, a formiga e a barata não vai comer. Enquanto que a manteiga, as pessoas têm que voltar a usar a manteiga no lugar da margarina, como os idosos usavam e não tinha problema nenhum, né?
Comer ovo, né, de manhã é importante, as pessoas pararam de comer ovo, só comem pão de manhã. Só que pão dá diabetes, o que está matando todo mundo é o diabetes. E esses pacientes, geralmente, taxas de glicose são boas porque eles comem muito fibra da fruta. Então, no lugar de tomar o suco, eles colocam a fibra. E isso dificulta a absorção do açúcar. E isso é uma característica muito interessante, que ver os nossos avós, os nossos antepassados, e até a nossa mãe mesmo, que está perto da gente, você vê que a diferença de comer é muito grande na nossa. Ele tem um refrigerante na mesa, ela não toma. Ela prefere tomar uma fruta. Deputado estadual Albert Dixon, do PROS. Deputado, muito obrigada por suas informações. Obrigado, Alegria recebê-lo aqui. Obrigado, Ana. Boa noite. Parabéns aí pelo grande programa. Obrigada. E Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Você acompanha agora o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã na tela da Band. Ótima noite para você.